nós iríamos abordar. Vamos apenas recordar. André Luiz explica, logo no primeiro capítulo deste livro, nos domínios da mediunidade, que a nossa mente é um núcleo de forças inteligentes. Núcleo de forças inteligentes, na semana passada explicamos que é um dínamo. Um dínamo é um núcleo de forças, só que é de energia elétrica. A nossa mente é um dínamo de força inteligente, que gera o quê? Gera plasma, um plasma sutil. O plasma, como vocês devem saber, é já catalogado pela ciência há muitas décadas, é o quarto estado da matéria. Sólido, líquido, gasoso e plasma. O plasma é o quarto estado da matéria. Portanto, o plasma é matéria. E a nossa mente é um gerador de matéria. Por tudo aquilo que André Luiz está explicando. Que incessantemente, veja só, sem parar, mesmo quando você está olhando para a parede assim, uma parede branca, branca e branca, não tem nada manchando. Mesmo quando você está com a cara, sem até abrir o olho, você está produzindo isto. Incessantemente você gera plasma, que sai de você e faz o que com essa matéria? O que faz a matéria quando você tem, por exemplo, farinha, manteiga, óleo, sal e ovo? Você tem uma matéria. O que você vai fazer com ela? Vou fritar o ovo na manteiga. Tá bom, e o resto? A farinha, o óleo, vai fazer o quê? Deixa aí. Ou seja, você podia fazer outra coisa, englobando tudo. Vou fazer um pão. Vou fazer uma massa de pizza. Vou fazer bolacha. Dá para fazer. Você tendo a matéria, você faz isso. Mas e se você tiver areia, pedra, cimento e água? Você vai fazer um pão? Não. Pode até tentar. Pode ter até a forma de pão, mas não vai prestar para comer. Você não faz uma massa para sentar tijolo com a farinha e com o ovo. E você também não faz um pão com cimento, com concreto. Porque cada coisa tem uma finalidade. Então, aquilo que a sua inteligência, através do plasma que o seu dínamo cerebral, o seu dínamo de mente produz, vai dar o quê? Vai servir para quê? Para fazer pão? Para fazer concreto? Não. Ela é matéria que possibilita que tudo o que você pense ganhe vida. Tudo o que você está pensando se plasma nessa matéria. Toma forma. Essa matéria, portanto, é como se fosse uma farinha que você mistura e que o que você pensou, pensei num Big Mac. Ele aparece. Esse é o pensamento recorrente do Felipe. O Felipe sempre pensa nisso e come. O que é pior é que ele come o pensamento. Mas quando eu falei nisso, você imediatamente pensou num lanche. Cada um com um tipo. O que é isso? Esse lanche que você pensou, agora ele tem uma forma, flutuando ao redor de você. Você não enxerga com o teu olho, mas todos os espíritos veem o que você está pensando. Por quê? Porque o seu pensamento utiliza essa matéria, esse plasma sutil, e dá forma a isto. E é a sua vontade que vai produzir, portanto, todo um cortejo de imagens que estarão à sua volta. O que você pensa mais, o que você quer mais, o que você mais se dedique, é aquilo que vai estar plasmado com prioridade ao seu redor. A ideia, vejam só agora, a ideia, você fala assim, tive uma ideia. Aí aparece uma lampadinha assim, né? Acesa, assim, ideia, em cima da sua cabeça. A ideia é um ser organizado pelo nosso espírito. É um ser, gente, imagina isso, a ideia é um ser. Você diz que alguém é um ser quando ele tem vida. Você não chama uma pedra, um grão de poeira de um ser. O ser é algo que existe, que tem vitalidade, que tem estrutura,
que você pode denominar, você pode apontar. A ideia é um ser que é organizado pelo nosso espírito. Este ser está fazendo o que lá? Pulando que nem um saci o tempo inteiro, paradinho? Não. É um ser que o seu pensamento dá forma. O seu pensamento é que dá forma a esse ser. Por isso aquele sanduíche que eu falei aqui, cada um inventou ele na sua cabeça de um jeito. Então a forma, você com o seu pensamento dá a aparência. E a sua vontade, o que você quer fazer com aquilo, imprime movimento e direção. É a vontade que dá movimento e direção para aquilo que você está criando. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Porque isso é uma arma. Ao mesmo tempo que isso é uma bênção. Você não gosta da sua vizinha. Você pensa na sua vizinha sempre com raiva. Ou seja, a sua ideia é um ser organizado, que é alguma coisa, que é uma pedrada, é um caco de vidro, é um prego, que tem a forma que você lhe dá e a direção e o sentido que você deseja. Então, aquele prego, aquele caco de vidro, aquela pedrada, vai em direção da vizinha e vai acertá-la. É por isso que às vezes as pessoas com quem você convive, sem motivo nenhum, não vão com a sua cara. Ou porque você não gosta dela, mas você nunca disse, e ela te trata asperamente. Porém, se você inverte o que a vontade estava querendo para um outro tipo de desejo, se você começa a pensar nessa pessoa intragável, nessa pessoa chata, nesse chefe que ninguém tolera, e começa a vibrar positivamente para ele, a sua ideia é um ser organizado, que tem forma que a sua vontade dá, que o seu pensamento dá, e tem a direção e o sentido que a sua vontade imprime. Então, apesar de ser uma pessoa chata, intragável, você pode envolvê-la num halo luminoso, você pode pensar sobre essa pessoa com uma coisa positiva, amorosa. Você pode pensar, puxa, coitadinho, se ele é assim com todo mundo, ninguém deve gostar dele, deve ser uma coisa muito ruim viver num mundo que ninguém gosta de você, essa pessoa vai ficar cada vez mais árida. Então você imagina que você está enviando um orvalho para molhar, para umedecer aquele cactus, porque os cactos também precisam de água. E quando eles estão abastecidos corretamente, até os cactos florescem. E você vai ver que a resposta, sem você dizer nada, vai ser diferente. Passadas algumas semanas em que você começa a fazer isto, você vai ver que aquela pessoa vai ter um sorriso para você, vai falar bom dia, vai te tratar bem, vai te fazer uma gentileza. Poxa, isso nós já fizemos um teste aqui, umas noites de quinta-feira, em que nós pedimos às pessoas, você duvida disso? Escolha uma pessoa que você não gosta, ou porque ela seja chata, porque ela é implicante, você tem que ter paciência até a raiz do cabelo, e comece a orar por essa pessoa com amor por ela. Não conte para ela. Comece a fazer isto. Todo dia. Não é o dia todo, mas quando você for rezar, pense nessa pessoa. Envolva com carinho. Uma semana depois, na mesma quinta-feira, eu pedi para as pessoas que tinham estado na semana antes e que tinham feito essa experiência, que se tivessem notado alguma modificação, que levantassem a mão. Considerando que muitas pessoas não haviam voltado, porque vieram numa quinta e não voltaram na outra, nós tivemos mais de 25% do salão de mão erguida, dos que estavam aqui numa semana depois, que perceberam que aquela pessoa intragável, aquela pessoa ruim, aquela pessoa áspera, estava diferente. Inclusive, no caso da Ana Paula, que era a nossa
que é a nossa companheira aqui de todos os encontros à noite, a Ana Paula, era professora primária, e ela tinha uns alunos que a gente acha que saíram do bueiro, lá de baixo, onde tem fumaça, sabe? E apareceram na superfície, foram adotados. Alguém aparou o chifre, escondeu o rabo e puseram na escola. Ela falou assim: André, até esses caras que você fala, meu Deus do céu, me dá paciência para aguentar. Eu levantava de manhã e ia para a escola e falava: eu vou ter que encarar aquele moleque, aquele demônio, aquela coisa horrorosa. Até eles melhoraram. Passaram a ser carinhosos comigo, porque é natural que a primeira reação quando você tem uma pessoa que você não tolera é se sentir amargo, sair de perto e, ai, não quero ver essa coisa na minha frente. É o quê? É o seu pensamento, produzindo vibração, que vai ter uma forma, que vai ter uma direção e vai atingir a pessoa. Aí ele continua dizendo: segundo, é fácil de concluir, todos os seres vivos, uma pedra não é um ser vivo, mas os seres vivos que têm vitalidade, respiram na onda do psiquismo dinâmico. O psiquismo é aquilo que nasce da sua mente e que tem movimento, não é estático, não é parado, ele vai se alterando constantemente. Todos os seres vivos respiram na onda do psiquismo dinâmico que é própria deles, dentro das dimensões que são características e na frequência que lhes é própria. Você não pode imaginar que uma lontra vai vibrar no psiquismo de um sábio, nem que um boi vai vibrar no psiquismo de um padeiro. Eles estarão vibrando no psiquismo próprio deles, segundo o grau de evolução deles como seres, mas todos estarão vibrando dentro desse psiquismo.